que eu acho que a gente ainda tem dificuldades, né, pelo SUS? Exatamente o diagnóstico precoce. Por quê? Porque ele exige alguns exames que são, de fato, mais caros ainda. Uhum. Dosagem da proteína, da doença de Alzheimer, ressonância, alguns exames que são PET, que veem o metabolismo, que marcam a proteína. Então, isso ainda é caro. Você está assistindo a um corte do Conversaria Podcast. Dê o like, dê o hype e se inscreva no nosso canal. E além disso, a gente tá com uma parceria com o Léo Knorr, que inclusive é o nosso personal. A gente tem um link na descrição que é um forms para você preencher e participar da consultoria dele. Ele vai te dar uma prescrição de treinos personalizados. Além disso, ele vai te dar sugestões de alimentos que você pode utilizar para te auxiliar nesse processo de emagrecimento. Então corre no link da descrição e preenche o forms agora mesmo. Esse medicamento tem disponível no SUS, esse aqui não. E eu acho que é muito legal, assim, o SUS ele é acessível para a maioria das famílias. Uhum. E igual você disse, provavelmente muitas pessoas que têm algum paciente com Alzheimer, algum familiar com Alzheimer, não têm todas as condições para adquirir os Sim. melhores medicamentos. Sim. Então, assim, o que o SUS possibilita para essas pessoas, né? Remédios, tratamentos, exames, o que a pessoa consegue ter ali para, no mínimo, ter uma tranquilidade maior com o paciente. Ó, nesse ponto, assim, acho que a gente tem que dizer que o SUS é muito bom. Por quê? Porque todos os remédios ordinários, né, o da acetilcolina e o do disparo, a memantina, são disponíveis pelo SUS. Né? Então, o SUS ele dá de graça, né? Ele oferece esse tratamento. Coisa que vários países da Europa, às vezes, não reembolsam, não pagam isso. Tá? As medicações mais novas, isso é muito novo, tá? Isso tem menos de 1 ano de aprovação. Sim. E é uma medicação que, se a gente pensar em populações, nesse preço, talvez não seja custo-efetivo. Sim. Tá? É ruim, assim. Você pode pensar no paciente e em populações. E são pensamentos totalmente diferentes, né? Quer dizer, para a pessoa que está doente, pouco importa o preço, né? Eu quero me curar. Sim. Mas para populações, você tem que pensar, né, o quanto você está gastando para aquele efeito benéfico, tá? O que eu acho que a gente ainda tem dificuldades, né, pelo SUS? Exatamente o diagnóstico precoce. Por quê? Porque ele exige alguns exames que são, de fato, mais caros ainda. Dosagem da proteína, da doença de Alzheimer, ressonância, alguns exames que são PET, que veem o metabolismo, que marcam a proteína. Então, isso ainda é caro. Quer dizer, acho que isso ainda está pouco disponível. Uma das coisas assim, que a gente tenta fazer também um trabalho na Abras é de conscientização médica. Então, a gente fez uma pesquisa que perguntava para os médicos, né, de uma rede do SUS se era normal ter demência. Né? Do tipo, olha, demência senil. É uma demência normal do envelhecimento. Que não existe demência senil. Não é normal ter demência, perder a função com o envelhecimento. É uma doença. Mas grande parte dos médicos achavam que era normal. Então, se você acha que é normal perder a memória, como é que você vai fazer um diagnóstico precoce? Se você acha que não é doença. Então, acho que tem alguns pontos ainda, e isso não é só SUS, não. Isso é nível global. Sim. Né, que a gente ainda está engatinhando, que a gente ainda precisa melhorar muito para diagnóstico precoce, para desmistificação, né, para redução do preconceito em falar sobre demência, que eu acho que são pontos que o futuro, né, tecnológico de novos remédios, ele vai possibilitar, assim, olha, eu quero ter o diagnóstico precoce porque eu quero receber o tratamento precoce, que vai me ajudar. Entendeu? Se não tem um tratamento precoce, por que eu vou querer saber? Sim. Então, eu acho que esses avanços, eles estão, assim, arrastando a gente. Impulsionando, na verdade, né? Pra gente melhorar em questões muito básicas. Do tipo, vamos ter um diagnóstico precoce? Vamos mudar o conceito que não é normal perder a memória com a idade?
Porque senão fica lá um idoso, com perda de memória, o médico fala assim, por que eu vou pedir exame? É normal. Sempre tratando o E aí- sintoma ali. E aí, assim, começa a ter diagnóstico quando fica agitado. A doença de Alzheimer é uma doença em que você vai tendo, na grande parte das vezes, uma perda progressiva da memória recente. Então, a pessoa lembra bem as coisas do passado, Uhum. mas tem dificuldade em fixar coisas novas. Sim. Então, o que acontece? Ela começa a repetir várias vezes a mesma coisa, perguntar. Você conversa com a pessoa, né? Depois de algumas horas ela não lembra. Ela perde objetos pessoais, não lembra onde guardou. Uhum. Começa a ter dificuldade de se localizar. Então, se perde numa rua, não sabe um caminho. Esse aí foi a primeira coisa que É. a gente percebeu do meu avô. Tem 3 coisas que são muito precoces, assim, que é dificuldade em lidar com as finanças. Uhum. Começa a ter erro na hora de pagar a conta, né? Eu sei que agora, assim, os golpes financeiros estão muito bem estruturados, Uhum, né? É sim. difícil não cair, mas cair em golpe é um sinal de alarme, de alerta, assim, né? Porque a gente tem que sempre ver como é que tá, né, a cognição. Aham. Não conseguir tomar remédio, esquecer de tomar remédio. Né? Tomar remédio parece ser uma coisa muito simples, mas você tem que voltar no tempo mentalmente. Olha, eu acordei hoje de manhã, tomei meu remédio de pressão, Uhum. né? Se eu não consigo fazer isso, né? Voltar no tempo mentalmente, que é memória recente, chega meio-dia, eu me pergunto, tomei meu remédio? Não sei, não Tomar lembro. outro. Toma de novo ou não toma, e aí, né? Então, esses sintomas, eles são muito típicos da doença. A doença tem muitas formas atípicas, né? Uhum. Formas que a pessoa tem problema na linguagem, não consegue achar palavras. Tem formas que a pessoa tem mudanças de comportamento, que é irritada, agressiva, apática, triste, ansiosa. Tem formas que a pessoa tem dificuldade visual. Ela não consegue, por exemplo, assim, pegar uma coisa baseada na visão. Ela tem dificuldade de processar espaço, então começa a cometer erros na hora de dirigir. Uhum. Ela desaprende a fazer baliza, por exemplo. Começa a ralar o carro. Então, Caramba. tem formas muito atípicas, né? Pra ralar o carro, ó, cuidado, hein? Né? E aí, a doença ela é a mesma. Por que tem a doença? Tem um acúmulo anormal de 2 proteínas no cérebro. Uma que chama beta-amiloide e uma que chama tau. Essas 2 proteínas, elas vão alterando a função dos neurônios. Na imensa maioria das vezes, dos neurônios de uma parte do cérebro que chama hipocampo. Uhum. Hipocampo é a região que faz novas memórias. É uma região que é importante para aprender coisas novas. Então, a doença de Alzheimer, ela pode ser resumida, claro que todo resumo não é completo, Uhum. como uma perda progressiva da capacidade de aprender informações novas. Eu reagi às suas informações porque, assim, eu fui checando, fui dando check em tudo que o senhor estava falando e linkei com a minha avó. Porque a minha avó ela sempre teve dificuldades Aham. de aprendizado, desde lá da época do sítio, em que ela trabalhava colhendo café. Isso aí já era notório. Mas um dos episódios que, inclusive, eu já até contei aqui, mas que foi um sinal de alerta, foi que, assim, o carro dela tinha aquele antifurto, aquele botãozinho que corta a energia do carro, né? Ela sabia. Ela era a cabeça da casa, né? Uhum. Ela que cozinhava e ela que dirigia. Meu avô não tinha carteira. Então, era ela a motorista do rolê. E aí, um dia, ela tava na minha casa e ela precisou pegar o carro pra ir pra casa dela. Ela catou o carro, foi. Daqui a pouquinho, ela tava lá em casa batendo palma, porque ela falou, o carro parou. Eu falei, mas como assim parou? Parou, vó? Acabou a gasolina? Ela, não, eu não tô achando o botãozinho lá que corta a energia do carro. Uhum. Falei, o segredo? Ela, o segredo. Falei, mas como é que você não sabe? O carro é seu? Você é a única pessoa que sabe isso aí. Mas a gente sabia, lógico. E aí isso aí já foi um start. Outra coisa que o senhor falou foi a questão do bater o carro. Teve uma época que minha avó arranhava o carro em qualquer lugar. A garagem dela, apesar de caber o carro normalzinho, é um pouquinho estreita. Mas assim, a pessoa que dirige lá e tá acostumada, Entra facinho. entra facinho. Mas assim, começou também a arranhar o carro. E aí foram aparecendo sinais e aí que a gente falou, tem alguma coisa errada. Apesar que minha avó sempre demonstrou dificuldades no aprendizado. Apesar de ser desenrolada em outros tipos de coisas.